tema de vocês é transformadas pelo amor. Eu quero ler em Romanos 8, 38 e 39. Romanos 8, 38 e 39 diz assim: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando a gente fala em transformação no dicionário significa qualquer tipo de alteração que modifica ou dá uma forma. Na Bíblia a gente tem muitos exemplos de mulheres que viveram transformações de dentro para fora. E nesse monólogo eu cito algumas. A gente tem mulher samaritana, temos Raabe, temos Maria Madalena. Maria Madalena, a Bíblia não nos traz muitas informações da vida dela passada, mas em Lucas 8, 1 e 2 diz: depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Então a Bíblia aqui nos traz que Maria Madalena teve um passado muito oprimido. E após encontrar Jesus, ela foi liberta, transformada e se tornou uma discípula de Jesus. Mais do que multidão, Maria Madalena, ela se posicionou em ser discípula. E o subtema dessa tarde é expressando o amor de Deus. Quando eu estava preparando isso aqui, me veio uma frase à mente que diz assim: só expressa o amor de Deus aquela que já de fato o recebeu. Para expressar o amor de Deus, primeiro você tem que ter recebido esse amor. Ai, mas eu fui criada na igreja, eu tenho 50 anos de idade, eu tenho não sei quantos anos de crente. Mas às vezes você nunca conheceu esse amor de fato. E como a gente tem certeza que a gente conheceu esse amor, é o que eu falei, quando vierem as tribulações, as dificuldades, você não vai deixar se abalar aquilo, você não vai duvidar do seu Senhor, você não vai abrir mão de amá-lo, de segui-lo. O amor de Deus é o suficiente para nos fazer suportar, viver nessa terra o tempo que Ele deseja que a gente viva. Então só expressa o amor de Deus aquela que de fato recebeu. Maria, ela foi uma testemunha da crucificação de Jesus. Ela foi uma das primeiras que conversou com Jesus após ressuscitar dos mortos. Ela tinha um passado e ela foi transformada. De pecadora, oprimida, a filha. Aquele que segue a multidão, ele sabe sobre Jesus. Ah, eu vou na igreja todo domingo. Ele sabe sobre Jesus, mas só é discípulo aquele que de fato conhece quem é Jesus. Por quê? Muda algo em você. Maria de fato conheceu o Senhor porque mudou algo dentro dela. Aí eu te pergunto nessa tarde, quem é você? Qual é o seu passado? Do que você tem sido conhecida, como eu cito no monólogo, de um problema, de uma dor, de um desafio. Jesus se importa em quem você é. Mas é necessário a gente desejar viver a transformação. Como eu cito no monólogo, a natureza ela nos revela muitos processos de transformações. Mas tem um deles que eu quero destacar para você nessa tarde, que é o processo do barro se transformar em um vaso. Em Romanos 9, 20, diz assim: mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem o direito sobre a massa, mas do mesmo barro fazer um vaso para honra e o outro para desonra? Aqui a gente vê um questionamento diante de Deus como um oleiro. E aqui vem confrontando Israel, se ele quer desejar se submeter nas mãos do oleiro. E em Jeremias 18, 4 diz assim:
Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo lhe bem pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro, diz o Senhor? Eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Aqui Deus instrui a Israel a se submeter à soberania dele, aos processos. Maria, você e eu somos como vasos de barro nas mãos do oleiro que é Deus. E para ser transformada, para viver um novo tempo com o Senhor, é preciso se submeter a processos. E o barro, ele passa por 7 processos até que ele esteja pronto, como um vaso perfeito. Ele é extraído, ele é escolhido de um açude, de uma profundidade. Segundo, ele é limpo, é retirado dele pedras, raízes de árvores podres, galhos secos, areias grossas, lixo, coisas que não pertencem àquele barro. Nesse momento inicia um processo de transformação. Terceiro, o amassar. Inicia o processo de amassar o barro, mas ele está seco, então joga um pouquinho de água. Aqui já começa a sair mais sujeiras. Quarto, a curtição. O barro, ele é colocado uma lona por cima dele, e ali são retiradas bolhas de ar dele. Isso vai ajudá-lo a chegar no ponto certo para ser moldado. Quinto, moldagem. O barro é colocado sobre uma roda, e ali começa o processo de amassar, de dentro para fora. E ali ele começa a ganhar uma forma. Sexto, vem o descanso. Depois ali dele moldado, ele vai para uma cabine onde ele é exposto ao vento e fica na sombra, para que a água que ainda está nele se enxugue e ele comece a se tornar resistente. E o sétimo, vem a fornalha. O vaso aqui, para criar, solidez, ele é colocado na fornalha por 24 horas. E ele fica ali naquele fogo para ser purificado de impurezas internas que possivelmente pode estar dentro dele ainda. A Bíblia nos compara. Aqui Deus fala através do profeta Jeremias a Israel: vocês são como barro, vocês são como um vaso nas mãos do oleiro. Será que eu não posso moldar você como oleiro? Então eu te digo, somos como um barro nas mãos do oleiro. Você foi tirada do lamaçal do pecado. Você foi limpa, purificada pelo sangue de Jesus. Você foi tratada, liberta. E tudo isso envolve processos que muitas vezes você vai achar que não vai suportar. Quem nunca viu, não sabe como o oleiro do processo que o vaso está passando, ele vai pensar: meu Deus, o vaso vai se despedaçar dentro do fogo. Às vezes você é lançada no fogo e você fala: Senhor, eu não aguento não. Mas a palavra do Senhor diz que Ele não nos dá desafios, tentações, provações que nós não podemos suportar. Se você está passando por algo, você vai chegar no final. Certa vez Deus me disse: o inverno não dura para sempre. As estações vêm e vão. Então os tempos difíceis não duram para sempre. Mas como eu disse ao longo da ministração, qual resposta você vai dar a Deus diante dos invernos, das dificuldades, dos tempos difíceis? Se a sua boca tem gerado murmuração, volte-se para Ele em oração e fala: Senhor, me ajude a confiar no Senhor no tempo de eu estar sendo amassada, lançada no fogo. Deus é poderoso de te ajudar a suportar. Então, tudo isso vai envolver processos que muitas vezes você vai achar que não vai suportar o processo de ser moldada. E vem a fase da espera. A fase da espera é assim, Nossa, já estou pronta, já estou com unção, já sei tudo que eu tenho que fazer, mas Deus não me usa. Deus passa assim, pertinho de mim, mas não faz nada comigo. Porque é o processo da espera.
Uma vez Deus me disse: não deseje aquilo que ainda não chegou o tempo de você viver. Se a gente desejar viver algo ainda que não é o nosso tempo, a gente pode morrer lá, de querer desfrutar algo que ainda não chegou a hora. A fase da espera, de ser colocada no fogo das provações. E às vezes, para ser usado por Deus, está lá o vaso lindo, maravilhoso, Deus está usando. Mas sabe o que Ele vai muitas vezes fazer? Pegar e quebrar, para fazer de novo. Ai, para quê? Já estou cheio de unção, estou sendo usada. Não, mas Ele tem um novo propósito, então Ele tem que quebrar para o vaso suportar. Então, se você está sendo quebrada por Deus, aguarde nele. Ele está querendo te reestruturar para uma nova fase. Deus me disse uma vez: às vezes o apertar, o amassar, o toque de Deus não é para te matar ou machucar, é para mostrar que você está vivo. Você está na olaria de Deus, você está nas mãos de Deus. Está doendo, está machucando. Senhor, eu não suporto mais, mas você está nas mãos dele. É o lugar mais seguro da terra. Tá, Bianca, o que fazer? Se posicione em oração, se posicione em adoração, se posicione em ler, estudar, em praticar a palavra, em buscar a presença de Deus. Pode nos faltar muitas coisas nessa terra, mas quando você entende o quanto o Pai te ama, o quanto você tem nele um lugar de refúgio, você terá a vitória que vence o mundo, que é a nossa fé. Nessa tarde, com a fase do barro, você também está aí. Tudo isso eu uso para ilustrar para você, para trazer um entendimento. Em algum processo você está. Eu estou em um, você com certeza está em outro. Mas, acima de tudo, eu digo para você: se renda nas mãos de Deus. E ele me disse certa vez: Bianca, eu vou te levar para um novo processo, que eu vou precisar mudar sua estrutura física e mental. Eu estava ministrando um monólogo que eu falo sobre o vaso de barro. Aí no momento de lanchar, oração final para ir embora, Deus usa o irmão que me convidou, o líder de missões. E Deus disse para mim: mas é necessário você passar por isso para você suportar as novas fases. E quando te faltar forças, você tem a minha presença. Então eu digo a você: se em algum momento te falta forças, vá à presença. Como, Bianca? Em oração, em choro, liga um louvor, fica lá escutando. Há um recarregamento aí no seu espírito, na sua alma. Vá à presença. Para finalizar, em alguns lugares eu conto um testemunho. Eu ministrei esse exato monólogo sobre o vaso de barro em uma igreja. Eu ministrava para adolescentes e jovens. E Deus me levou a pregar, a ministrar sobre a geração de João Batista, a geração de Sansão. A geração de João Batista morreu por denunciar pecado. A geração de Sansão morreu por se associar ao pecado. E Deus falava muito sobre o preparo mesmo para a eternidade, para encontrá-lo. Isso foi num domingo, numa quarta-feira. A líder deles ali, a pastora, me liga. Ela fala: Bianca, você lembra da fulana que estava na frente quando você fez o apelo? Eu falei: lembro. Então, estou chegando do enterro dela, 17 anos. Eu falei: como assim? Ela: então, eu estou te informando porque tudo que você ministrou está totalmente conectado ao que Deus fez. Ela: então, no domingo foi o culto, na segunda passou o dia, na terça-feira ela deitou para dormir e não acordou mais. E na quarta-feira foi o enterro dela. E o médico disse: ela não sofreu, simplesmente parou de respirar. Deus chamou ela. E eu falo que eu não gosto de contar isso para gerar medo, mas nós que temos certeza de quem é o Senhor e aonde estão as nossas mãos, que é nas mãos do oleiro, a gente não tem medo da morte, porque é a hora que Ele nos chamar. É a hora de estar junto com Ele na eternidade. E eu digo para você, se eu te perguntar qual situação, qual experiência que você viveu com Deus, que você fala assim para mim: Bianca, pode vir o que vier, eu não duvido do Senhor, eu não
Eu não largo o Senhor. Qual experiência você teve com o Senhor? Não estou falando de experiência de cair no chão, de emoções, não. Eu sei que Deus faz isso, mas eu estou falando de uma experiência que te marcou, que mudou você. Depois daquele dia, ou antes e depois. Depois daquele dia você fala, eu conheci de fato quem é Deus. Se você não tem, eu te convido a partir de hoje, sair desse lugar e pedir, Senhor, me revele quem Tu és. Porque isso vai proteger o seu coração, vai proteger a sua alma da manipulação de Satanás. De soprar em seus ouvidos e dizer, tá vendo? Ele não é Deus, Ele não é soberano, Ele não te ama. Por que Ele deixou isso acontecer? Firme-se na presença de Deus. Então eu te digo, esteja preparada. Suporte os processos. Se submeta nas mãos do seu oleiro que é Deus. Cultive o seu quarto de oração. A sua vida não será a mesma. E zele pela presença. Ele é tudo o que você precisa. Põe a mão no seu coração. Senhor, eu lhe dou graças por essa tarde. Eu lhe dou graças, Senhor, por o Senhor me permitir pisar mais uma vez em mais um lugar, em conhecer mais uma vez o Teu corpo. Aquelas que estarão reunidos um só dia diante do Teu trono. Pai, eu lhe peço, dê forças às minhas irmãs, sustente elas nos processos que elas enfrentam. Pai, suba de nível a cada dia a unção desse lugar. Vem fortalecer, vem gerar criatividade, vem gerar conversão. Vem atrair os perdidos a esse lugar e que seja um lugar de cura. Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que está sendo ministrado ao coração das Tuas filhas, que Tu possas, ó Espírito Santo, gerar algo novo. E ao elas entrarem em suas casas, Tu possas, Espírito Santo, continuar ministrando sobre elas tudo aquilo que elas estão ouvindo hoje. Não é um dia comum, não é mais um congresso, mais uma conferência. É um dia que o seu Pai marcou para conversar com você. Em o nome de Jesus eu lhe agradeço, amém.